Então, gente, tudo bem? Voltamos aqui para mais uma aula. Estamos nos preparando para o nosso TCC. E uma coisa fundamental que nós vamos trabalhar hoje é sobre o resumo, né? Vocês vão precisar usar essa ferramenta muitas vezes dentro das pesquisas de vocês. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre resumo, dar algumas dicas, os tipos de resumo e aquilo que você vai poder se aprimorar. Comece a fazer os exercícios aí, você sozinho, seus próprios exercícios de leitura, pega um capítulo de algum livro, vai resumindo, começa a se familiarizar com essa prática, né? Dessa prática intelectual, dessa prática cognitiva junto com a leitura. O resumo você vai precisar da leitura, da compreensão e da escrita. Então, olha quantas habilidades você vai desenvolvendo quando você vai fazendo o resumo. Então, gente, tudo na vida, ou quase tudo, é resposta de uma prática que a gente tem, né? A gente vai ter o resultado de práticas que a gente tem na nossa vida, desde coisas mais simples, como a nossa rotina do dia a dia, de acordar, de dormir, de se alimentar, de ter uma vida sedentária ou de fazer algum tipo de atividade física, né? A nossa atividade intelectual também, a nossa atividade espiritual, devocional. Então, gente, a vida vai, em grande parte dela, ser resposta ou resultado dessa nossa insistência, dessa nossa rotina, né? Então, o resumo é uma ferramenta que eu quero te indicar que vai ajudar bastante você para desenvolver essa sua caminhada acadêmica. E mesmo depois de formado, você vai ver como é útil, né, essa ferramenta, esse instrumento que a gente tem, tá bom? Bem, então vamos lá. O que é o resumo, gente? O resumo é a redução de um texto. Mas é a redução de um texto mantendo as suas ideias principais. Então, quando você vai lendo, à medida que você vai lendo, você vai resumindo aquela parte que você leu. Por exemplo, de um parágrafo, né? Você não coloca comentários pessoais na hora do seu resumo. Então, ele não é a sua opinião, tá? É uma construção do percurso daquele texto. Então, uma ideia tem que estar conectada com a ideia posterior e assim sucessivamente. Você não pode fazer um resumo, eu vou pular aqui 3 parágrafos, 5 parágrafos, 2 páginas, se isso não tem coerência nenhuma. Então, você precisa manter a coerência do texto que você está resumindo. Você não pode acrescentar outras ideias, porque se trata de uma síntese, se trata de um resumo. Então, você não pode fazer comparações com outros autores, comparações com outros textos, relembrar coisas que você sabe daquele assunto e colocar ali dentro. Nada disso é permitido em um resumo. Resumo não é uma crítica. Quando você faz a crítica de um texto, de um livro, de um artigo, então você vai colocar a sua opinião sobre aquele ponto, aquele texto e dizer por quê que você tem aquela opinião sobre aquele assunto, tá? A resenha, ao contrário do resumo, tem gente que confunde o que é resumo, o que é resenha. A resenha, ao contrário, você sim vai colocar a opinião, você vai dizer contra ou a favor, né? A resenha de um livro, a resenha de um filme, você vai colocar a sua opinião, tá? Mas o resumo não. O resumo é a síntese daquilo que o autor já escreveu anteriormente, tá bom? Vamos lá. Então, nós podemos dizer que resumir um texto significa considerá-lo na sua estrutura essencial. Preste atenção, gente, quando vocês estiverem resumindo alguma coisa, olhe por como o autor escreveu. Geralmente o autor
ele vai optar por alguma maneira de fazer esse texto dele, com subtítulos, com numeração, ou colocando letras, né, A, B, C, D. Então, cada um escolhe assim suas maneiras de escrever. Então, preste atenção como o autor que você está lendo tem essa predileção da escrita, tá? Considerando essa estrutura, você não pode perder de vista três coisas, três elementos. Primeiro, as partes essenciais do texto. E eu até contei numa das aulas que eu dei, que quando eu comecei a tentar fazer resumo na escola, eu acabava tentando explicar o assunto, né? Então, ao invés de resumir, o meu resumo ficava maior do que o texto original, né? Porque eu cometia esse erro de tentar explicar. Você não vai explicar, você vai pensar a ideia principal. Você vai entender que há uma progressão, como eu falei. O texto está interligado, tem um caminho que o autor está seguindo. E uma parte está relacionada com a outra. Então, se você não fizer isso, o teu resumo vai ficar um resumo sem pé e sem cabeça. Vai ficar tudo como se fosse um quebra-cabeça desmontado, né? Então, não faça isso. Então, existem vários tipos de textos que você precisa prestar atenção para fazer um resumo. Então, tem o texto narrativo, que ele vai contar uma história, ele vai narrar uma história. Então, esse tipo de resumo, você precisa prestar atenção na sequência dos acontecimentos que o autor coloca. Existem os textos descritivos, que ele vai fazer a descrição de alguma coisa, vai contar como era alguma coisa. Nesse tipo de resumo, você precisa prestar atenção nos aspectos visuais que o autor está colocando e espaciais, ou seja, a localização de onde acontece o que ele está escrevendo, tá? Existem também textos dissertativos, onde a atenção do resumo recai na organização e na construção das ideias do autor. Nós vamos trabalhar mais esse terceiro ponto, esse terceiro tipo de texto dissertativo, onde o autor vai estar escrevendo sobre um tema e ele vai te dar várias informações sobre aquele tema. Então, você precisa organizar bem esse texto para ele não ficar confuso e construir bem, verificar bem a construção das ideias do autor, sendo fiel a elas, ok? Então, nesse ponto, eu quero te ensinar 3 regras básicas que eu até já trabalhei numa leitura e produção de texto. Já trabalhei sobre esse assunto, tá? Mas eu preciso rever esse tópico, esse ponto, porque vai ser fundamental para vocês agora. Vou relembrar vocês, tá? Então, existem 3 técnicas para fazer resumo. Qual a primeira técnica que a gente vai usar? A primeira técnica se chama a técnica do apagamento. Ora, mas o que afinal é a técnica do apagamento? Essa regra consiste em você verificar as proposições, ou seja, aquilo que o autor está colocando como fundamental, como básico, e você vai apagar aquilo que é secundário ou aquilo que é irrelevante. Você vai se desprender dos detalhes que o autor está colocando. Então, essa técnica do apagamento consiste em você verificar o que é elementar, fundamental, primordial, essencial, e tudo aquilo que é secundário, tudo aquilo que é irrelevante, você vai apagar, ignorar, não vai colocar no seu resumo, vai deixar de lado, ok? Um outro tipo de resumo só um minutinho, gente.
Um outro tipo de resumo que você vai fazer, outra técnica que você vai usar é sublinhar, tá? Então você vai sublinhar, quando você estiver lendo, você vai sublinhar aquilo que é elementar. Isso vai ser muito importante para que você possa estar compreendendo como que você pode levar isso adiante, como que você pode subtrair, retirar, extrair, né, do texto aquilo que é elementar. Vai aprendendo a sublinhar. Isso aí, gente, também é questão de prática, porque eu também, durante muito tempo, às vezes eu queria sublinhar o essencial, mas eu ia achando tudo tão bom, eu ia gostando daquilo que o autor estava escrevendo, e quando eu observava, eu já havia sublinhado quase o parágrafo inteiro. Então aquela técnica estava sendo em vão. Ao invés de eu estar usando aquela técnica para destacar o elementar para o resumo, eu estava usando como vou sublinhar tudo que eu estou gostando, tudo que eu estou achando bacana no texto. Então, não é esse o objetivo quando a gente utiliza essa técnica, tá? Então, essa segunda técnica é a técnica da gente sublinhar aquilo que é elementar. Bom, depois que a gente já viu a regra do apagamento, a regra de sublinhar aquilo que é elementar, é necessário você fazer uma revisão do que você está guardando como elementar. Gente, eu sei que às vezes a gente não tem muita paciência para ler a segunda vez, mas olha, mesmo eu gosto muito de escrever, mesmo eu que gosto muito de escrever, sempre que eu faço uma revisão, da primeira vez, eu falo assim, acabei, que eu vou fazer aquela revisão, eu sempre altero alguma coisa, por menor que seja. Às vezes você verifica assim, isso aqui eu não preciso, eu já coloquei naquela parte superior que está repetitivo. Eu posso tirar esse pedacinho também. Ou então, olha, aqui está faltando uma informação. E no outro que eu falei sobre sublinhar, além da gente sublinhar aquilo que é mais importante do texto, vou dar outra dica. Sublinhem datas, sublinhem ou circulem, né? Vocês podem circular, fica melhor. Circulem datas, circulem nomes importantes e circulem conceitos, definições. Isso aí vai ajudar vocês bastante a começar, seus olhos vão ser treinados a olhar um texto e destacar. Às vezes você nem lê o texto todo, você vai passando os olhos, aí você, com o seu lapisinho, você já vê assim, data, você já vai circulando, nomes, você já vai circulando. Depois, quando você vai lendo, isso já vai ficando tranquilo para você. Aí você, isso aqui é uma definição. O que ele acha sobre isso? Tá? Essa definição eu tenho que ter, porque tem outros autores que vão achar outras coisas importantes sobre esse assunto. Então, você vai sublinhar para que ninguém tenha dúvida sobre isso, tá? E é necessário, dentro do resumo, a gente ter a coerência textual. O que significa isso? Que quando a pessoa for ler o seu resumo, aquilo tem que estar coerente, seu texto precisa estar coerente, ter começo, meio e fim, né? Isso, gente, eu estou falando da escrita porque o nosso caso é o resumo, mas isso também na nossa maneira da gente se comunicar até verbalmente, né? Vocês que estão aí intencionando ser pastores e pastoras, né? A grande maioria, quem está fazendo essas aulas, fazendo seminário, é porque tenha o desejo de estar no ministério pastoral. É importante você ter essa coerência quando você escreve, essa coerência quando você prega, essa coerência quando você dá uma aula, essa coerência quando você dá um aconselhamento, essa coerência quando você conversa, mesmo que informalmente, né? Você precisa treinar o seu raciocínio para que ele sempre tenha coerência, que você seja claro. Gente, olha, eu vou dizer uma coisa, uma comunicação quando não é clara, ela vai gerar dificuldades desnecessárias.
Quando a comunicação é clara, ao contrário, né? Quando ela é clara, as informações são precisas, as pessoas, os ouvintes compreenderam, sabem o que fazer, o que não fazer, sabem a direção que estão recebendo. Agora, quando é uma comunicação que ela não é clara, alguns vão achar, tudo bem, ele falou, mas é para fazer? Mas é para fazer o quê? É para fazer como? É para fazer quando? É para fazer? Então surgem muitas interrogações. Quem é para fazer? É todo mundo? É só aquele grupo? Sou eu? Porque a comunicação não foi clara. Então, até quando a gente aprende também sobre liderança, a característica da comunicação, ela vai ser fundamental. Ela é fundamental em qualquer lugar, porque o ser humano, nós, a maneira como Deus nos criou é nos comunicando. Não é à toa que todo dia Deus ia até o Jardim do Éden para se comunicar com Adão e Adão se comunicar com Deus. Depois ele faz uma companheira e ele continua indo, né, para continuar essa comunicação. A comunicação, ela deve aproximar, ela deve se fazer compreender alguma coisa que você quer compreender, que alguém compreenda e que você precisa compreender também. Mas no seu fato de se comunicar, e aí eu estou falando você como esse locutor, você como esse propositor do tema que você está trabalhando, é muito importante você ser objetivo, você ser claro em cada etapa da sua comunicação. A gente vê várias histórias que a gente até vira piada, né, dentro de um casamento, de uma falta de comunicação boa. Às vezes vira uma piada, às vezes vira um divórcio, né? Por quê? Porque não tiveram a habilidade da comunicação, de serem claros nas suas ideias, de achar que o outro já sabe, achar que o outro já entendeu, né? Então, a comunicação é algo fundamental e você precisa aprimorar ainda mais a sua comunicação. Como eu hoje não estou falando da comunicação verbal na aula, só aproveitei o gancho, estou falando da comunicação escrita, especialmente do resumo, e agora falando sobre a coerência. Quando você faz um resumo, não assassine o texto do autor, né? Então, não destrua o texto do autor. Não deixe de lado o que é essencial, colocando coisas que não são essenciais e vice-versa. Então, quando você pensa sobre coerência, você precisa pensar nas palavras, nas expressões, nas frases. Uma dica que eu sempre dou: evitem, quando vocês vão fazer resumos ou escreverem de um modo geral, frases que sejam muito longas. As frases muito longas, elas correm o risco de não serem compreendidas. E a nossa língua portuguesa, ela é tão fabulosa que ela pode se tornar complexa e ela pode até ser, ao invés de facilitar a comunicação, prejudicar. Tem gente que vive no modo de indireto da expressão, da fala, da comunicação. Puxa, às vezes você dificulta. Tem gente que mistura uma ideia junto com a outra. Então, o que você está falando? Eu tenho uma amiga que ela começa a falar uma coisa, daqui a pouco ela está falando outra, e eu falo, peraí, calma. Afinal, o que você está falando? Que assunto você está tratando, né? Ela parte do pressuposto que a gente está dentro da cabeça dela e a gente está entendendo todos os cortes que ela está fazendo dentro da sua cabeça, né? Aquele assunto. Mas isso não é uma boa comunicação. Então, tenha coerência. O texto vai estabelecer essa relação. O texto, a maneira como você escreve ou faz o seu resumo, depois a própria questão de redação e o texto dissertativo, você vai ser compreendido ou não. Então você precisa ter essa unidade linguística concreta para que as pessoas possam te entender o que você está colocando ali no texto. Então, por exemplo, é bom que você considere os elementos linguísticos que você tenha. Todos nós temos tantas coisas guardadas na nossa memória que a gente já estudou na escola. Então, é importante
quando você vai resumir, você pode copiar o texto que o autor está falando, fazendo os recortes, mas muitas vezes você vai precisar usar palavras próprias. Então, essas palavras, elas precisam combinar também com o estilo do texto que você está escrevendo. Você precisa ver se tem coerência e profundidade. Você resumir um texto não significa tirar a profundidade dele, mas mantendo a profundidade sendo de forma objetiva, tá? E você precisa entender também, gente, para qual público você está escrevendo. Então, quando é um trabalho acadêmico, você pressupõe que o professor que pediu o resumo daquele texto, ele já tem o domínio sobre aquele assunto. Então, se ele te indicou um autor X, o livro X, ele já tem o domínio sobre aquele assunto, sobre as terminologias. Talvez você não precise se preocupar tanto com essa questão. Mas, na nossa vida não acadêmica, você vai ter um público diversificado. Às vezes você vai pegar um livro muito bom que você vai ler, você quer dar um estudo, você quer fazer um resumo daquele assunto, mas você logo vai perceber que para o público que você vai trabalhar, talvez algumas palavras você vai precisar sinônimos, você vai precisar rever essa estrutura para ficar uma estrutura mais acessível para o seu leitor. Então, quando a gente vai fazer resumo, o que é fundamental? Pensar o essencial do texto. Não fazer comentários. Não fazer comparações com outros textos. Você não está fazendo resenha e nem está fazendo uma crítica sobre aquele texto. Você está fazendo um resumo. É importante para facilitar esse exercício de você extrair do texto, utilize maneiras de marcar o texto, sublinhando, envolvendo. Depois não sei se vou ter tempo de dar uma outra aula para vocês, falando sobre como que a gente usa vários símbolos para fazer marcações no texto, e esses símbolos, eles vão ser referências para você. Então, toda vez que eu colocar um asterisco, significa que é uma coisa que eu não posso deixar de colocar. Toda vez que eu colocar uma seta, é para eu me lembrar de alguma coisa. Então, eu vou criando símbolos e códigos pessoais para facilitar o meu exercício de extrair do texto, tá, gente? Porque às vezes a gente não vai conseguir absorver tudo. O cérebro não tem essa capacidade de absorver tudo que lê. Então, por isso a gente dá todas essas dicas, por isso se desenvolveram várias técnicas para a gente não perder, né, tudo aquilo que você estudou, tudo aquilo que você leu, e para você também poder continuar reproduzindo aquilo e recriando aquilo em outros textos. No caso do resumo, você não vai recriar, você vai só extrair a essência do texto, tá? Tenha esse cuidado para a gente não errar. Já vai surgir aí para a gente uma atividade da gente fazer um resumo, tá? Vamos selecionar algum texto de um tamanho determinado, e o resumo vai ser também de um tamanho determinado, e eu quero ver como que vocês estão resumindo, como é que vocês estão com essa capacidade de resumir. A Bíblia diz, né, que tudo tem o seu tempo. Agora, gente, é um tempo diferente na vida de vocês. É um tempo de vocês se dedicarem à vida acadêmica, esse tempo acadêmico de seminário. Então, é tempo de ler, é tempo de marcar texto, é tempo de sublinhar, é tempo de envolver palavras, datas, autores, conceitos, definições. É tempo de verificar como é que se faz uma citação bibliográfica, né? É esse o tempo que vocês estão vivendo agora. Então, não negligenciem esse tempo, porque senão
ele vai fazer falta quando for cobrado o trabalho final, tá? Eu vou ficando por aqui hoje nessa aula. Pensem aí já em algum texto, eu vou pedir. O próximo trabalho vai ser resumo, tá? Eu vou dar quantidade de páginas ou de caracteres do texto, mas a minha ideia é que você faça resumo de um texto dentro do assunto do teu TCC, tá bom? Mas eu vou passar mais para frente porque até o dia 24 vocês precisam me entregar um trabalho, estão lembrando? Então, até o dia 24 de setembro, às 23h59, porque aí depois a plataforma trava, na própria plataforma, vocês vão me fazer um exercício de citação bibliográfica, não é isso, gente, que eu passei para vocês? Então, vocês vão fazer o trabalho caprichado para mim. Deixa eu só conferir aqui, para não dar informação trocada e ninguém ficar confuso depois. Um minutinho. Fichamento, tá? Desculpa. Fichamento. Nós temos vários tipos de fichamento que a gente já viu em aula, mas o trabalho é fichamento bibliográfico, tá bom? Então, cada fichamento em uma folha distinta. Vocês vão pegar 4 livros dentro do assunto e vão fazer o fichamento. Eu deixei o texto também na plataforma para que vocês possam consultar, fazer direitinho. Só um momento. O nome do texto é Fichamento, como fazer tipos e modelos, tá? Vocês vão fazer esse fichamento bibliográfico para mim e vão me entregar, colocar na plataforma até o dia 23 até o dia 23 às 24, perdão, até o dia 24, 23h59, tá bom, gente? Deus abençoe e vamos trabalhar. Como diz a palavra, vamos trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem. Então, vamos trabalhar. Já já vocês estão aí montando o projeto do TCC, o pré-projeto, que vai ser o nosso trabalho final desse semestre. A nossa prova vai ser esse projeto. Já deixei também para vocês. Já vão dando uma olhada aí. Montem o cronograma bonitinho para vocês poderem chegar até o final do semestre com ele já prontinho e eu vou estar corrigindo para vocês, tá bom? Um forte abraço, gente. Deus abençoe vocês. Fiquem na paz sempre. Tchau, tchau.